RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Com que propósito apresenta a sua candidatura à presidência do governo regional? Bom, primeiro para dizer que nós já concorremos em 2018, né? Então o propósito é o mesmo. Propósito de alternância. Nós vimos de 16 anos de governação de uma força e achamos que é a altura, já achávamos que era a altura em 2012, não aconteceu e agora reafirmamos a nossa convicção de que é a altura de haver alternância no país, haver mudança de poder, no sentido de refrescar a governação e melhorar a condição de vida da população. Mas porque o que é que precisa mudar? O que é que essa alternância quer mudar no Príncipe? Se nós tivermos que falar do que é que temos que mudar, é tudo. No Príncipe nada está bem. E eu não estou a exagerar, Josimar. Nós podemos falar de várias questões. Podemos falar da questão ao nível social, de saúde, de educação, ao nível econômico, mesma coisa, nenhum sector está em ordem, tudo está em baixo em nível de recessão, ao nível de infraestruturação, mesma coisa. Meu caro, resumidamente, no princípio, tudo precisa mudar e eu, claro que eu não sou a cura em 4 anos para mudar tudo, mas vou fazer diferente, vou fazer melhor e vou fazer muito mais do que o atual governo, que está cansado, sem ideia e sem dinâmica. Mas nestas áreas, quais é que são as propostas concretas, as ações concretas que o Nestor Umbelina e o seu partido poderá levar e executar nos próximos anos como prioridade? Sim, bom, em termos de prioridade, para a área social, por exemplo, nós estamos com problemas ao nível da educação e problemas graves. As escolas estão sem condições de utilização. Num sistema normal, não se podia dar aulas ou ter aulas nas nossas escolas. Estão sem casa de banho, nenhuma pintura tem, os vidros quebrados. Aquilo é uma coisa complicada e que nós vamos de imediato tratar de inverter a situação. Mas para isso temos que ganhar no dia 25. Ao nível de formação, ainda na educação, nós, e isto é bom, e temos quando há indicadores positivos, temos que dizer, ao nível do ensino pré-escolar, nós notamos que houve realmente uma evolução. Na ordem dos 80%, dos professores estão formados. Ao nível do ensino primário e secundário, temos problemas gravíssimos. Se calhar só 10%, se calhar não, os dados que eu tenho, só 10% ou 15% dos professores têm pedagogias. E eu nem estou a falar de formação ou licenciatura, estou a falar de formação em pedagogia. O que, se nós tivermos que resumir quais são os professores formados que temos na educação, o índice vai baixar a 5%, quer no ensino primário, quer no ensino secundário. Nós vamos avançar com a formação em pedagogia aqui no Príncipe, porque temos um centro de formação. Nós vamos avançar com a formação para os jovens, quer ao nível do empreendedorismo, do turismo, de formação profissional, ao nível também do desporto. Portanto, há muita coisa a fazer que eu também não gosto, não sei se já reparou, não gosto de falar muito, que assim parece que eu estou a prometer bastante e depois quando chegar lá não vou fazer. Mas que o diagnóstico é negativo e nós pretendemos melhorar ao nível da educação, essencialmente ao nível de infraestrutura, porque corremos o risco de, em outubro, não iniciarmos o ano letivo aqui no Príncipe, porque as duas principais escolas, quer primária, quer secundária, encontram-se em fase de obra desde o ano letivo passado e até este momento ainda não iniciaram as obras. No ano letivo passado iniciou-se atrasado e em péssimas condições, sem casa de banho,
sem sala para professores, sem chão, sem cadeiras. Uma calamidade, meu caro. Então nós queremos ser solução e garantimos que vamos ser solução. Nestor Umbelina, no que tem a ver também... Sim, pode avançar. Ao nível da saúde, meu caro, só para te dizer que mesmo com tanta crítica, bom, ao nível da infraestrutura, o hospital está, nem uma pintura tem, né? O sistema elétrico está completamente apagado, né? Eu estive ontem na pediatria, tentei acender a luz da casa de banho das crianças e a luz não acendia. Se calhar a lâmpada está fundida, não fica. Nem isto esse governo consegue substituir. Portanto, tem a questão da água, tem a questão do edifício, da extensão do bloco operatório, que há mais de 18 anos que andam a tentar reparar, né? E até hoje não acabou. É urgente e nós vamos terminar essas obras. Ao nível de formação, tem-se que dar formação. Os nossos técnicos não podem ficar aqui ilhados e sem formação. E não pode ser quando o bloco acabar ou daqui a 4 anos. A nossa proposta é formação contínua e imediata para os nossos técnicos e agentes de saúde. Ao nível de farmácia, estive ontem, não há medicamento, não há paracetamol no hospital. Isto é grave, né? Mesmo com toda a crítica, com toda a pressão que nós fazemos todos os dias. Não há uma ambulância, há uma carinha picar para fazer o trabalho da ambulância. Portanto, meu caro, não é exagerar, mas tem que haver alternância dessa vez, tem que haver mudança para que as coisas possam melhorar. E particularmente também nas grandes questões que os naturais do Príncipe, os residentes do Príncipe reclamam, que tem a ver com a ligação tanto aérea como marítima entre as duas ilhas. O que o Nestor Umbelina propõe como solução para estas questões? Bom, isto é já no quadro de infraestruturação. No nosso programa realmente está previsto isto. Esta é uma tarefa urgente mesmo. E a minha proposta concreta, prepara, neste momento temos um avião a voar que é pequeno e o preço de passagem está na ordem dos $7.500. Isto é muito dinheiro para o povo pagar. O povo não tem este dinheiro. Ao nível de transporte marítimo, são 1.300, mas preocupa-me mais a questão de segurança. Está um navio, o único navio que anda a fazer ligação é o navio Príncipe, que eu penso que todos os governantes e mesmo a sociedade civil conhecem o estado deste navio, né? Mas nós não vemos nenhuma atitude nem dos governantes, nem do governo regional, nem do governo central, no sentido de fazer o melhoramento, essencialmente ao nível de segurança daquele navio que tem safado o Príncipe no transporte entre as duas ilhas. A nossa proposta concreta vai ser a introdução realmente de mais um avião, e quando eu falo isso eu não estou a falar que já negociamos com grandes companhias. Nós tínhamos uma solução na ilha, que era o Dornier, de um empresário de cá, que fez ligação durante 10 anos e que numa dada altura foi suspenso porque a INAC, na minha opinião bem, exigiu alguns equipamentos que são necessários para a certificação comercial. Ok? Nessa altura, quer o governo regional, quer o governo central, penso que falharam, porque deviam ter assumido aqueles custos de equipamentos que, segundo a minha estimativa e os meus cálculos, ficavam na ordem dos 150 mil euros, cerca de 2,5 milhões de euros de dobras, ou aproximadamente 3 milhões. Bom, nós só em evacuação médica gastamos muito mais do que isso anualmente. Então eu penso que não houve realmente iluminação, não houve dinâmica, não houve visão por parte dos dois governantes que estiveram nessa negociação em assumir com a África Idem o custo desses equipamentos e, em contrapartida,
termos uma concorrência para a STP Airways, ia fazer baixar o preço dos bilhetes, e também íamos ter um avião sediado, porque esse avião ia ficar sediado no Príncipe para questões de emergências e outras questões. Portanto, nós tínhamos... E este avião ainda está em condições? Será possível recuperá-lo, pô-lo em funcionamento neste serviço? Não, mas o problema é que o avião está em funcionamento, não está cá, está em Camerun, porque nós recusamos que o avião não pode voar aqui em Santo Tomé, mas não pode voar para voos comerciais. Para voos charters, o avião que de vez em quando tem no chafado, né? Mas o proprietário está disponível a voltar a fazer serviço comercial? Está disponível, que eu já fiz o contacto. Assim que ganharmos no dia 25, nós vamos reativar. Obviamente que estamos no fim do ano econômico, né? Não sei se terei dinheiro nos cofres que é para fazer essa injeção, mas penso trabalhar com qualquer tipo de governo central, no sentido de nós resolvermos isso e criarmos essa condição de alternativa, né? Ou de concorrência para baixar os preços de passagem aérea e para também que nós tenhamos aqui, sediado no Príncipe, um transporte para emergências médicas. Exato. Nestor, outras duas questões, a questão do Porto do Príncipe e também a questão do combustível. Uma de cada vez, que propostas o Nestor e o seu partido traz em caso de vitória nas próximas eleições? O Porto é claro que nós, mesmo desde 2018, já tínhamos como uma das principais intervenções, né? A ampliação do Porto, construção de uma marina. E quando eu falo de construção de uma marina, não estamos a falar de um projeto gigantesco, mas um projeto sempre enquadrado à dimensão do Príncipe, né? Bom, agora surge uma novidade, que o governo central assinou um acordo para a extensão do Porto, quer de São Tomé, quer do Príncipe. Bom, isto é uma novidade, que se for realmente boa e coisa com pés e cabeça, claro que vai facilitar-nos a vida, mas nós, como governo regional, queremos ter mais intervenção, mais voz na matéria, e não queremos deixar que seja só o investidor ou o governo central a fazer isso, porque interessa-nos a nós resolver a questão do porto. Esse porto é obsoleto, foi construído na era colonial. Nós estamos a 47 anos de independência e com o meu governo nós vamos arranjar uma solução de ampliar esse porto, com ou sem aquele projeto do governo central, porque nós temos algum trabalho de casa. Quanto à questão do combustível, bom, de imediato é preciso nós resolvermos isso, e para resolvermos de imediato vamos criar mais postos de abastecimentos ambulantes. Ou seja, no passado já havia a Associação dos Agricultores, dos pescadores, não agricultores, dos pescadores, vendiam combustível, têm licença para isso, porque por qualquer razão, acho de ordem monopolista, acabou-se com isto, alegando questões de segurança e outras. Ok, bom, mas neste momento a bomba não está a dar conta do recado. E nós vamos ter que realmente, para solucionar até conseguirmos realmente criar condições sustentáveis e definitivas, que é com construção de depósitos, né, para estocagens de grandes quantidades, vamos ter que resolver de imediato essa situação, com criações de mais bombas. E essas bombas já existiam, só vamos reativá-las. E penso que com esta solução, em vez de 20 mil ou 30 mil por mês, passaremos a ter 50 e 60 mil litros de gasolina, por exemplo, que é o combustível que falha mais na Ilha do Príncipe. Nestor, como é que vê para a governação do Príncipe, particularmente do atual presidente Filipe Nascimento, que assumiu a direção do governo regional nos últimos 2 anos, sensivelmente? Bom, em termos de balanço, eu faço balanço de 4 anos e é um balanço negativo. Quanto à questão do Filipe Nascimento, eu já tinha dito que o Filipe não teria qualquer tipo de sucesso
não é porque não é inteligente, não é porque não tem capacidades, mas é porque o Filipe, tu não podes cair de paraquedas e vir governar uma ilha com todos esses problemas. Tinha-se que ter uma experiência, conhecer a realidade da ilha, quer a realidade da ilha, quer a realidade política nacional. E o Filipe não tinha esses requisitos. Eu chamei a atenção que o príncipe ia passar por essas dificuldades. Portanto, claro que vejo uma governação bastante fraca do Filipe. O Filipe tem revelado um líder muito fraco, sem controlo da situação. Passa a mensagem de que não governa, deve ser alguém que anda a governar para ele. E isto tem prejudicado o príncipe. O Filipe não está no controlo, na nossa opinião. Alguém deve estar no controlo, mas o Filipe não. O Nestor participa numa candidatura em coligação ou associação com o MLSTP-PSD. Quer esclarecer essa questão, sobretudo após as declarações do presidente do MLSTP-PSD, que disse que ainda não estão definidas o pós-eleições na Ilha do Príncipe quanto à questão da liderança do governo regional face a esta candidatura conjunta entre o MVDP e o MLSTP-PSD? Muito bem, e obrigado, Josimar, por essa oportunidade. Bom, eu vou esclarecer só aquilo que eu sei. Eu não sei o que é que o primeiro-ministro sabe, mas o que nós sabemos, nós, MVDP, é que não existe coligação entre o MLSTP e o MVDP. Existe um apoio definido pelo MLSTP relativamente à nossa candidatura. Bom, e eu tive a oportunidade de ver a entrevista do primeiro-ministro, não percebi nem entendo. Eu sou o líder do movimento, eu tenho o mandato dos nossos membros, e eu serei, no dia 25, o presidente do governo regional. E nós temos uma estrutura definida com deputados, e nós temos o nosso elenco já formado para governar, e nada passa por nenhum acordo entre o MLSTP e o MVDP. Pelo contrário, o apoio do MLSTP ao MVDP é incondicional, ou seja, sem qualquer tipo de condições. Não nos pôs condições nem de secretário, nem de nada. Relativamente à entrevista do primeiro-ministro, terá que ser mesmo ele a explicar o que é que ele quis dizer com isso, mas da nossa parte não existe coligação, existe um apoio do partido MLSTP ao MVDP e de forma incondicional. Portanto, mas este apoio não foi formalizado juridicamente, a candidatura ao tribunal não foi apresentada em jeito de coligação? Não, é só o MVDP que está a concorrer, não é o MVDP versus MLSTP, não. Eu não entendo a confusão que existe nessa matéria, mas para explicar a toda a população santomense, quer na diáspora, quer no país, que já disse, nós agradecemos, o MLSTP é um grande partido e declarou apoio para nós. Dessa vez não haverá dois partidos da oposição a concorrer contra a UMPP, né? Haverá só um, que é o MVDP, com apoio do MLSTP. Portanto, não há coligação, não há nenhum acordo formalizado, nem por escrito, nem verbal, nem no quadro jurídico. Não há nada disto, só há simplesmente, e na nossa opinião, muito bem o apoio do partido MLSTP para as regionais. Mas ao MVDP, os dirigentes do MLSTP-PSD regional não estão nas listas do MVDP pelas circunscrições da região? Estão dois elementos do MLSTP nas nossas listas, não por questões partidárias, mas por questões de mérito próprio. E só para lembrar que nós somos um movimento, e dentro do nosso movimento está formado basicamente por uma parte grande de ADI e outra parte grande também do MLSTP.
E, obviamente, que esses dois elementos do MLSTP entram na nossa lista por mérito próprio e não por interesses partidários. Neste caso, Nestor Umbelina, olhando neste caso para São Tomé, como é que vê o futuro? Como é que vislumbra a relação com o próximo governo em São Tomé? Tem mais simpatia, maior proximidade por alguns dos partidos? Haverá coabitação com qualquer um dos governos? Como é que o MVDP se posiciona face ao governo central? Muito bem, Josimar. Esta é uma pergunta fundamental. Não pode existir São Tomé e Príncipe sem Príncipe, nem Príncipe sem São Tomé. Bom, eu acho que é um dos erros do atual presidente do governo regional. Entende que é o primeiro-ministro de São Tomé que tem que fazer as coisas para ele. Não. O governo central está ali para colaborar, para apoiar, mas sempre num quadro de boas relações institucionais. E é nesse quadro que nós dizemos claramente, quer ganhe o Basta, quer ganhe o ADI, quer ganhe o MLSTP, o nosso compromisso é com o Príncipe e é com São Tomé e Príncipe. Nós vamos trabalhar com qualquer um dos governos que for eleito, porque foram eleitos pela vontade da população. E a vontade da população de São Tomé e Príncipe, inclusive a nossa, né? Então, nós vamos trabalhar com qualquer um. Nós não temos uma opinião clara, precisa, porque somos um movimento composto por, repito, ADI, MLSTP, Basta e MDFM também em função muito minoritária, mas também temos elementos de MDFM. Então, nós não podemos dizer que é o MLSTP, ou é o ADI, ou é o PUM. Portanto, nós temos na nossa lista deputados do PUM, deputados do ADI. A nossa lista até é formada maioritariamente por deputados do ADI. Tem 2 deputados do MLSTP, tem um do PUM. Portanto, nós somos um partido, somos uma verdadeira união ou uma nova união no caminho para a mudança do Príncipe. Então, qualquer tipo de governo que for eleito, tem o meu compromisso, tem a minha garantia que nós vamos respeitar e vamos trabalhar de forma muito institucional e cordial no sentido de melhorar a vida, resolver os problemas do Príncipe e melhorar a vida da população do Príncipe. E se a população do Príncipe estiver bem, claro que São Tomé e Príncipe estará bem. Mas como é que o Nestor Umbelina vê, por exemplo, para as declarações do presidente do ADI, Patrício Trovoada, que justamente diz não concorrer nas regionais por entender que o Príncipe tem sido bem governado e que, pelo MPP, e que o MPP deve continuar na presidência do governo regional do Príncipe? Mas o líder, eu ainda não ouvi essa declaração do líder do ADI. Eu não ouvi. Disse agora? Em vários momentos tem repetido isso. Eu não ouvi, mas é a declaração do líder do ADI, mas é o povo que manda, e o povo, no dia 25, vai eleger Nestor Umbelina líder do governo regional, o próximo presidente do governo regional, e claro que se o doutor Patrício for também primeiro-ministro, vamos trabalhar muito bem. Já trabalhamos no passado e claro que vamos trabalhar bem. E é isso que eu lhe perguntava, se calhar para terminar. Acha que os governos centrais têm sido mesmo obstáculo ao desenvolvimento do Príncipe, ou tem havido da parte do Príncipe o mau aproveitamento daquilo que o governo central pode e deve fazer para a região? Onde é que acha que está o problema? Tu fazes perguntas difíceis, Josimar. Essa é uma pergunta difícil. Eu penso honestamente que não existe uma intenção de prejudicar o Príncipe por parte do governo central. O que é que eu acho? Eu acho que, tratando-se de um país pobre e dividido pelo mar entre as duas ilhas, com essa descontinuidade, a gestão dos recursos realmente tem favorecido
São Tomé, a capital ou a Ilha Maior. Mas isto resolve-se com um governo forte, dinâmico, né, e interventivo. E é isto que tem faltado. E eu dou-lhe um exemplo muito claro. Josimar, repara, ainda na governação do Dr. Emery Patrício Trovoada, quando eu era presidente da Assembleia Regional, nós também tínhamos o mesmo problema do avião. E a atual solução que eu estou a apresentar deve-se muito a mim. Esses 10 anos que a África Zile andou a voar para o Príncipe, nós é que impusemos, nós do governo regional em que eu fazia parte como presidente da Assembleia, é que impusemos e esclarecemos o governo de então, do Dr. Emery Patrício Trovoada, que nós queremos essa solução e que tem-se que viabilizar. E foi viabilizada por quê? Porque realmente nós mostramos argumentos bons e fortes e pedimos que fossem criadas condições para que houvesse realmente 2 companhias a voar. E aconteceu assim. Agora, quando tu tens um governo ali desgastado, sem dinâmica, fraco, claro, tu ficas com a impressão realmente que há intenção dos governantes da Ilha Irmã em prejudicar o Príncipe. Não. Eu penso que não há uma intenção. É preciso que o governo regional trabalhe mais e trabalhe em sintonia estreita com o governo central, no sentido de resolver os problemas do Príncipe. E tem que ter sempre a consciência que nosso país não produz nada. A maior parte do nosso orçamento vem do exterior de donativos. Então, o pouco que existe, vamos exigir que a capital também ponha à nossa disposição aquilo que realmente nos compete, mas sempre no quadro de diálogo que nós vamos apadrinhar e vamos insistir sempre um diálogo muito contínuo, muito institucional, no sentido de nós melhorarmos a vida da população do Príncipe. Nestor Melina, obrigado pela sua disponibilidade e boa sorte nesta campanha eleitoral e nas eleições de 25 de setembro. Obrigado, Josimar. Obrigado. Obrigado. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.